Oi, meus amores, tudo bem? Bom, a tia está aqui para dar continuidade à nossa aula, a aula que a gente começou na semana passada, falando sobre Mesopotâmia, não é isso? Então, peço que vocês peguem o livro de vocês lá na página 58, para que juntos a gente possa estar dando continuidade a esse conteúdo, certo? Na aula passada, a gente iniciou falando sobre Mesopotâmia. Nós vimos, por exemplo, que Mesopotâmia significa entre rios, ou seja, que ela está localizada entre dois rios. Que rios são esses? O rio Tigre e o rio Eufrates, certo? Vimos também que, atraídos pela fertilidade do solo da Mesopotâmia, se estabeleceu lá um grupo de sumérios, os primeiros povos, certo? Que foram os sumérios. Os sumérios, eles se estabeleceram lá e começaram a praticar agricultura, começaram a domesticar animais, não é isso? Nós vimos também que com esse desenvolvimento houve o que a gente chama de cidade-estado, certo? E aí, com esse desenvolvimento também das cidades-estados, vai haver uma estratificação social. O que seria isso? Relembrando para vocês. Antes, a Mesopotâmia ela era regida por um conselho de anciões, certo? Então, aquelas pessoas que eram mais velhas, que eram consideradas pessoas sábias, certo? E aí, a partir do momento que vai haver esse desenvolvimento, vai surgir uma divisão de tarefas, certo? Antes vai ser divisões igualitárias das tarefas, agora com a estratificação social, vai haver o que a gente chama de, alguns cargos vão ter mais poder, né, entre aspas, do que outros cargos. Alguns cargos vão ser considerados mais importantes do que outros, certo? Então, continuando falando sobre esse processo de estratificação social, na aula passada a gente viu sobre a organização política, certo? Que vai passar dos anciões para um rei, certo? E aí, hoje a gente vai dar continuidade falando aqui, ó, sobre a importância dos sacerdotes, certo? Sacerdotes, templos e religião, que vai estar no topo da sociedade da Mesopotâmia. Veja bem, os sacerdotes, eles eram politeístas. O que é que significa isso? Que eles cultuavam mais de um deus, né? Eram vários deuses. Então, o seu cotidiano, ele era igualmente junto com a religião, ele não estava separado. Tudo que eles fossem fazer, eles tinham um deus. Por exemplo, se dava um trovão, né? Se dava um relâmpago, era tudo, digamos assim, relacionado a uma divindade. Ou seja, uma divindade ou um demônio, certo? Ou um espírito. Tudo eles relacionavam à religião, certo? Além disso, ao todo eles tinham mais de 3.000 divindades, então era divindade para tudo que existia no mundo, eles colocavam divindades. E somente os sacerdotes, eles sabiam se comunicar com essas divindades. Por isso que os sacerdotes eram tão importantes. E por isso também que o rei vai ser um sacerdote, certo? Porque ele conseguia se comunicar com essas divindades, certo? Então, somente os sacerdotes, eles tinham, digamos assim, habilidades para se comunicar com esses espíritos ou com esses demônios, certo? Eles que eram responsáveis. Então, ele estava no topo da sociedade mesopotâmica. Veja aqui, ó. Aqui, nessa imagem, a gente vê o que a gente chama de Zugirat, certo? Que é um templo em que é considerado o coração da cidade. Por quê? Porque é lá que faz a adoração dos deuses, certo? Então, vai ter uma importância muito grande também dos templos. Porque é lá nos templos que as pessoas vão para adorar seus diversos deuses, certo? Além dos sacerdotes, vamos ver aqui, ó. Nós vamos ter também altos funcionários públicos e chefes militares. Então, abaixo dos sacerdotes, nós vamos ter os altos funcionários. Esses altos funcionários, eles vão ajudar os reis na administração da cidade, certo? E também eles vão ser os responsáveis pelo exército, certo? Então, tinha alguns funcionários, né, algumas cidades que tinham até 5.000 soldados no exército. Em suas batalhas, eles usavam, por exemplo, elmos, escudos, lanças, certo? Arcos, flechas, diversas ferramentas para ajudar esse pessoal do exército, de fato.
Então, juntamente com os sacerdotes, existiam também essa outra classe que também era muito importante na sociedade mesopotâmica, que eram os altos funcionários e os chefes militares, certo? Além desses, nós temos aqui... deixa eu só mostrar essa imagem aqui para vocês, certo? Que é o estandarte de Ur, certo? Um artefato sumério, em que vocês percebem aqui que eles estão lutando, certo? Então, eles utilizam várias ferramentas, vocês podem acompanhar até no livro de vocês, está na página 58, certo? Então, eles utilizam várias ferramentas para poder ajudar nessa batalha militar mesmo, certo? Então, além desses, nós também vamos ter aqui os comerciantes, certo? Que também vão ser muito importantes. Os comerciantes, eles, para fazer as suas transações, vocês sabem que nesse período a gente não tinha o dinheiro, não é isso? Então, como era que se realizava, digamos assim, a compra de uma mercadoria? Através da troca, certo? Ou seja, se eu tinha uma cevada e eu queria ter outro produto, eu trocava aquele produto, certo? Então não existia o dinheiro, era através das trocas. Os produtos de outras regiões, eles eram comercializados nas cidades sumérias, por exemplo, minerais como ferro, certo? Eles também utilizavam. E os comerciantes sumérios, eles viajavam para vender os seus produtos, certo? Como não existia o dinheiro, ele começou a vender os produtos para outras regiões, como, por exemplo, tecido, cevada, armas e joias também, certo? Então, era desse modo que os comerciantes eles faziam as suas transações comerciais, através da troca de produtos, indo para outras cidades e fazendo essas trocas de produtos, certo? Além dos comerciantes, nós vamos ter também a figura dos escribas, certo? Nós sabemos que a escrita ela passou por diversas fases e foi desenvolvida, né, de forma diferente em diversos lugares, até chegar à escrita que a gente conhece hoje. Lá na sociedade suméria, os sumérios perceberam a necessidade dessa escrita a partir do momento que eles resolveram que precisavam ter um controle do pagamento dos seus tributos, né, dos seus impostos. E quem vai ser o responsável por fazer esse registro vai ser os escribas, certo? A escrita suméria, ela vai iniciar primeiramente com uma arte de bambu, escrita em artes de bambu, certo? Depois ela vai ser feita com estilete em forma de cunha. É o que a gente conhece como a escrita cuneiforme, certo? Então, observem, lá na página do livro de vocês, 59, tem o Para e Além, que tem um desenvolvimento da escrita suméria, certo? Então, eu peço que vocês acessem o livro de vocês, para que vocês percebam como foi que foi evoluindo essa escrita, certo? E além dos escribas, nós vamos ter aqui os trabalhadores livres e escravos, que vão ser a base da sociedade suméria. Eram aquelas pessoas que faziam de fato o trabalho duro, certo? Que de fato eram as pessoas responsáveis por garantir a alimentação, né, a sobrevivência dos sumérios. Existiam os trabalhadores livres, que poderiam ser, por exemplo, artesãos, agricultores, ceramistas, carpinteiros, né, pescadores também. E além desses, tinha os escravos. Os escravos poderiam ser tanto pessoas que tinham cometido crimes, certo? Como também prisioneiros de guerra. Então, esses trabalhadores livres e os escravos vão estar abaixo, né, de todas essas camadas que a gente estudou, mas ele vai, digamos assim, sustentar todos eles. É a base realmente da sociedade suméria, certo? E veja bem, os sumérios, apesar de ser próspero, certo? Ele também viveu períodos de instabilidade. É o que a gente vai ver aqui, a formação de impérios. Veja só, os sumérios, ele começou a fazer diversas guerras. Houve diversas guerras por disputa de território realmente. E essas guerras, ele fez com que houvesse um enfraquecimento das cidades sumérias, ao ponto que ela foi invadida por outros povos chamados acadianos. Esses povos dominam a cidade suméria e lá vai ocorrer o que a gente conhece como o primeiro império mesopotâmico, que vai ser, digamos assim, gerido, governado por um rei, que era o rei Sargão, certo?
Esse primeiro Império Babilônico, ele não vai durar por muito tempo, ele vai durar só um século. Depois as cidades sumérias, elas voltam a ser independentes e elas só vão, de novo, construir um novo império a partir de 1950, certo? O primeiro Império Babilônico. Há uma nova unificação das cidades-estados, certo? Os amoritas, eles vão se estabelecer numa cidade conhecida como Babel ou Babilônia, que você já deve ter ouvido falar. E eles vão passar a governar por dinastias reais, certo? Ele foi governado por um rei Hammurabi, que era um rei que ficou conhecido por ter uma grande habilidade militar, certo? O rei Hammurabi é o responsável por o que a gente conhece como o Código de Hammurabi, ou Lei do Talião, ou olho por olho, dente por dente, certo? Esse Código do Hammurabi, ele foi escrito em uma estela de 2 metros de altura. Por que era escrito num negócio tão grande, certo? Exatamente para que a sociedade visualizasse aquela lei, certo? Aquele código que regia aquela sociedade a partir desse momento. Então, as leis, eles variavam de acordo com a condição social da pessoa. Então, existia também a questão da estratificação social. Uma pessoa que havia cometido um crime, mas que ela fazia parte de, digamos assim, uma classe social bem estabelecida, ela seria... o crime que ela teria cometido não seria, digamos assim, a punição não seria a mesma, certo? E evidenciava que as pessoas eles tinham tanto direito como obrigações. Então, esse Código de Hammurabi é o que a gente conhece também como a Lei de Talião, olho por olho, dente por dente, certo? Que vai ser muito importante também nesse período do que a gente está estudando sobre o Império Mesopotâmico, certo? Bem, gente, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido e que, de fato, se tiver alguma dúvida, me procure, que eu estou à disposição. Agora eu peço que vocês peguem o livro de vocês lá na página 60, façam as atividades da questão 1 a 3 e na página 63, questões 1 e 2, certo? Não vai ser tantas questões para também não sobrecarregar vocês, porque eu sei que tem outras disciplinas. Façam as atividades, mandem para mim a foto para que eu possa dar o ok, certo? E bom, é isso, a gente finaliza por aqui e até breve.